Olá, bem-vindo e bem-vinda à 14ª edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura e tem por objetivo de inserir magistrados nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos o professor doutor Roberto de Barros Freire, doutor em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, em Ética e Filosofia pela Universidade de São Paulo, USP. Professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, fui seu aluno no curso de graduação em Filosofia com muito orgulho. Freire tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética e filosofia política, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, cidadania, filosofia política, ética e ensino de filosofia. Seja bem-vindo, professor Roberto. Obrigado pelo convite, Gonçalo. É um prazer poder contribuir com o seu canal, né? Eu conheci o seu canal agora recentemente, achei muito interessante o convite que você faz para pessoas de várias áreas, né, para participar desse debate. Eu acho que esse debate interdisciplinar é muito importante e enriquece ambas as áreas, né? Tanto ao direito quanto aos outros participantes, né? Fico lisonjeado pelo convite. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui. Eu agradeço em nome do desembargador Marcos Machado, desembargadora Helena Bezerra, Helena Maria Bezerra, né, e também da presidente do nosso tribunal, a eminente desembargadora Maria Helena Povas. Então, professor, nossa conversa aqui, ela inicia sob um ponto de vista conceitual sobre cidadania, filosofia, mundo globalizado, conectado, etc. E aqui me salta à memória uma expressão de Leonardo Boff. Ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tendo em vista isto, há como se buscar uma universalidade ética no mundo globalizado, conectado? Eu acho difícil você conseguir universalizar todos os pontos de vista, né? A ética tem uma pretensão universalista, né? Por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos é uma tentativa de ter um comportamento universal. Mas mesmo esse comportamento universal vai sofrer influências das diversas correntes, né? Por exemplo, você pega a maioridade, né? A maioridade, para nós, no mundo ocidental, normalmente é 18 anos. Você pega nos países orientais, 15 anos, o menino já pode ser condenado à morte, né? A menina com 9 anos já é considerada. Então, mesmo essa tentativa de fazer coisas universais sempre vai esbarrar na parte cultural, isso é inevitável. E isso não é ruim. Eu não acho que isso seja acho que isso até é legal, que haja esses encontros, né? Ou desencontros, né? Às vezes dá mais desencontros do que encontros, mas eu acho interessante esses encontros, inclusive para a gente perceber mais a nossa especificidade. É no contato com o outro que a gente percebe as nossas peculiaridades. Então, eu acho que se tenta fazer uma universalidade, né? Até certo ponto a gente consegue uma universalidade, mas ela não é absoluta, né? Ela tem que levar, inclusive tem que ter um certo respeito à diversidade, né? Verdade, professor. Há alguma utilidade em diferenciar ética e moral? Há algum senso prático nisso? Há uma diferenciação, por assim dizer, entre ética e moral, professor? Tem. A moralidade, ela sai mais dos costumes, né? É algo que se impõe pela tradição, né? E a ética é algo que vai além dos costumes, né? Então, do ponto de vista moral, você não matar, não mentir, não roubar, se você cumpre com esses 3 princípios, você é uma pessoa que tem virtudes morais. Do ponto de vista ético, não matar, não mentir, não roubar, é sua obrigação. Você não tem virtude para fazer isso. Isso é o princípio da civilidade. Para você ter uma virtude, você precisa, além disso, você precisa fazer algo
que a lei não te obrigue, por exemplo, ajudar o próximo, contribuir para o benefício coletivo, né? Contribuir para o aperfeiçoamento legislativo, qualquer coisa do gênero, algo que vá além do que as leis obrigam. A moralidade quer que a gente cumpra as leis, né? E a moralidade, inclusive, é que cria as leis. Para a ética, você tem que agir por um comportamento próprio, né? Por uma consciência alargada. E, normalmente, quem tem uma formação ética, né, ou que a gente seria mais apropriado falar numa autoformação ética, né, uma pessoa faz mais do que a lei ordena, né, enquanto que a moralidade ela cria as leis, né, e quer, se ela não consegue fazer as pessoas agir por dever, ela faz as pessoas agirem conforme o dever, né, pela coerção, né, e é essa, para mim, a diferença básica, tanto que a moral é uma criação mais romana, né? E a ética é uma criação grega, né? Os romanos traduziam a ética por mos, né? Ou mores, né? Mas, na verdade, subjacente a esses dois procedimentos tem uma diferença. A ética pressupõe uma atividade autônoma da pessoa, né? Enquanto que a moralidade pressupõe o cumprimento rigoroso das leis morais, né? Professor, num mundo totalmente conectado, é o nosso, e já que falamos sobre ética, sobre moral, como manter a autoridade e o prestígio, dado que os idiotas ganharam voz, isso para lembrarmos do Humberto Eco? Uhum. Eu acho que esse problema não é de hoje, né? Eu acho que hoje está mais visível, né, essa questão, mas os antigos já falavam, os jovens não respeitam mais os idosos, né? Tem o Sócrates reclamando que a juventude não escuta mais as pessoas com autoridade, né? Enfim, a gente encontra inscrições sobre isso desde 600 a.C., né? Reclamando desse conflito entre gerações e tudo mais, né? Eu acho que hoje o mundo permite que as pessoas tenham acesso à informação de uma forma mais ampliada, mais barata, né? E acesso à informação é acesso à boa informação e à má informação, isso é meio inevitável, né? Mas eu acho que o mundo contemporâneo, né, ele dá mais liberdade, ele se caracteriza por dar mais liberdade a todos, né? Nós temos mais acesso à informação, temos mais possibilidade de fazer escolhas, né? E o que pode ser considerado um problema, para mim é uma virtude, né? É claro que você ter mais escolhas pesa mais nas nossas costas, né? Como dizia o Sartre, nós estamos condenados a escolher, né? Então nós temos que escolher, tem muita coisa para ser vista, para ser pensada e tudo mais. Mas eu acho que isso é uma peculiaridade da nossa época, devido às facilidades que a tecnologia trouxe, né? E isso, volto a dizer, isso para mim não é um problema, né? Isso para mim é uma solução, é uma vantagem, né? É muito mais fácil a gente se informar, né? É muito mais fácil a gente saber onde estão as coisas, né? Eu lembro na época que comecei meu primeiro mestrado, não existia internet, não existia nada, você tinha que escrever uma carta para a biblioteca de uma universidade, esperar a carta chegar lá, esperar a pessoa de lá ter paciência para responder, ter paciência de levar até o correio. Às vezes uma informação sobre a biblioteca demorava 6 meses. Agora, em 5 segundos, eu sei da hora se o livro está naquela biblioteca ou não, né? E a gente consegue baixar muita coisa em PDF pela internet, e antigamente eu tinha que pedir para xerocar, pagar o xerox, botar o xerox no correio, chegar até a minha... Era uma coisa custosa, né? Então, as facilidades que o mundo trouxe, para mim, o principal foi o barateamento da informação. É muito mais barato agora a gente ter acesso a essa informação, né? O meu livro mal foi editado, 2 semanas depois já tinha feito o PDF dele, já estava disponível, né? Eu achei fantástico, né? Tem gente que fica chateada, né? Porque não vão pagar direitos autorais, não vai... Não, para mim eu prefiro que ele fique disponível na internet do que
ninguém tem acesso, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante. Claro, sempre tem algum problema, né? Tem gente que perde dinheiro, né? Mas isso eu acho que é um problema muito pequeno perto da possibilidade de acesso a pessoas que não teriam acesso se não fosse dessa forma. Então, eu acho que o mundo está muito mais fácil, muito mais acessível, né? E está democratizando mais as informações. Antes era só uma elite que tinha acesso a isso. Verdade, professor, fantástico. O senhor lembrou de Sartre, Jean-Paul Sartre. E ele disse, nesse processo de escolha, que o homem está condenado a ser livre. Qual o sentido disso, professor? A ideia, ele trouxe uma coisa bastante concreta, né? É que nós estamos num mundo onde a gente tem que escolher tudo, né? Se eu vou casar ou comprar bicicleta, se eu vou fazer filosofia ou antropologia, se eu vou viajar ou ficar em casa, né? Se eu vou comer carne ou vou comer legumes, né? O mundo nos desafia o tempo todo, desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, desde que eu nasço até a hora que eu vou morrer, eu tenho que escolher o que eu vou fazer. Essa é a peculiaridade da nossa vida, né? Por isso que nós estamos, como ele fala, condenados a escolher, né? Porque as coisas, eu tenho que ir atrás. Está tudo acessível, está tudo aí disponível, né? Mas você tem que ir atrás, você tem que fazer as suas escolhas, né? E só você pode fazer as suas escolhas, ninguém pode escolher por você, né? E é isso que o Sartre quer trazer a discussão, né? O mundo contemporâneo é um mundo de escolhas, né? As pessoas têm o tempo todo que ficar escolhendo, eu vou comprar um carro ou vou andar de transporte público, né? Eu vou viajar para Paris ou vou viajar para Nova York, né? Eu vou ser advogado ou vou ser matemático, né? Eu estou o tempo todo tendo que fazer essas escolhas, né? E isso tem um peso, né? A liberdade não é só um benefício, né? Mas é um ônus, né? Ela não tem responsabilidade, responsabilidade, não é? Exato, porque você é responsável pelo seu destino, e não só pelo seu destino, você é responsável pelo destino de todos, né? Como diz o Sartre, uma escolha sobre você é uma escolha sobre a humanidade, né? Se você escolhe ir para o bar, tem uma consequência para a humanidade. Se você escolhe para a universidade, tem outra consequência para a universidade. Mas qualquer escolha que você fizer tem uma responsabilidade pública, né? Vai acarretar numa coisa coletiva, né? Então, enfim, né? Você não tem como ficar neutro, não tem como ser não vou participar de nada. Não, a não participação é uma forma de participação, né? A omissão é uma forma de participação, né? Aliás, é a forma como o brasileiro mais participa da política é por se omitir, né? De tomar partido político. Mas isso é uma participação, é isso que o Sartre fala, né? Por isso que é uma responsabilidade, né? E a gente tem que escolher. Se eu não quiser fazer nada, não quiser participar, eu estou participando, não tem alternativa, né? Estamos todos envolvidos, ninguém está excluído desse mundo, né? A não ser quando você morre, né? Mas enquanto você está vivo, você está incluído. E você não fazer nada, você está contribuindo para que as coisas continuem acontecendo como estão acontecendo, né? Você tem o poder de alterar o mundo, né? Depende de você, né? Por isso que é uma responsabilidade, né? Você tem que ser responsável sobre o seu destino. E não adianta você querer culpar os outros. Não fui eu que fiz isso. Não, você fez na medida que você não participou para que isso não acontecesse, né? Você poderia ter participado. Antes de querer mudar o mundo, tem que mudar a si próprio, não é verdade? Exato. E isso também é você que faz, né? Por isso que é uma escolha, né? Sempre uma escolha, né? E não tem essa coisa, não posso fazer nada. Não, você sempre pode fazer alguma coisa, né? Nem que seja se melhorar, né? Isso tá ao alcance de todos nós. Isso mesmo. Professor, qual é a vantagem da ética da virtude, né, em comparação com a ética kantiana, que é a ética mais deontológica, ou a mesma ética consequencialista, que é mais utilitarista? Essa ética da virtude, qual que é a vantagem sobre as outras éticas? Ou se há realmente essa vantagem?
Na minha forma de pensar, a ética é uma questão de escolhas virtuosas, né? Então, mesmo quando você está pensando no consequencialismo, você está pensando em escolher as melhores escolhas, porque são as escolhas teoricamente mais virtuosas, né, que você percebe, né? A ética do dever kantiana também é uma questão de você fazer as escolhas virtuosas, né? A questão da virtude na ética é que ela se manifesta porque você livremente, voluntariamente faz aquela escolha. Você não foi forçado por leis externas, nem foi forçada pelos outros, mas você, por uma consciência alargada, por uma compreensão da circunstância, você faz a escolha certa porque você sabe que aquilo é certo, mesmo que isso te prejudique, tá? Na ética não tem só... A questão não é vencer, a questão é fazer o justo, né? E muitas vezes fazer o justo te prejudica, né? Por exemplo, veio uma conta do restaurante, não cobrou um refrigerante que eu tomei, né? Eu ficar quieto, eu tenho uma vantagem nisso, mas eu não tenho virtude, né? Para eu ser virtuoso, eu preciso, ainda que isso me traga virtude, tá? Eu tenho que, por uma questão de consciência alargada, né, eu tenho que perceber que se eu não pago aquele refrigerante, esse refrigerante vai ser pago pelo pobre do garçom, que não cobrou de mim, porque o dono do restaurante vai cobrar de alguém aquele refrigerante. Alguém vai pagar aquele refrigerante, né? Então, eu escolher não pagar, né, me dá vantagem, mas não me dá virtude. Agora, se eu pego e falo, não, faltou cobrar o refrigerante, tá? Eu tenho uma virtude, né? Sou honesto, né? Enfim, eu faço o correto, né? Então, veja, eu tenho que fazer escolhas, né? Mesmo que essas escolhas me prejudiquem, né? Eu vou pagar mais um dinheirinho pelo refrigerante, tá? De certa maneira, eu estou sendo prejudicado porque está saindo mais dinheiro do meu bolso, mas esse é o certo, né? Eu não fazer isso é prejudicar alguém, né? Porque, digamos assim, a vida é feita de encontros. Nós todos estamos ligados aos outros. A minha escolha pessoal vai interferir nos outros. E se eu escolho tirar vantagem a qualquer preço, né, o útil no lugar do honesto, né, eu vou acabar, claro, fico um pouco menos rico, mas, por outro lado, eu estou prejudicando o resto da sociedade, né? E essa é a vantagem que se tem em ter uma formação ética. Você percebe que, para existir o direito dos outros, você precisa cumprir com os seus deveres. Se você não cumpre com os seus deveres, não existem os direitos, né? Tanto que, na antiguidade, a educação era para o dever. Por quê? Porque o dever é difícil de ser entendido e mais difícil ainda de querer realizá-lo, né? As pessoas querem fugir dos deveres, né? E o dever é importante porque só há direitos na medida que as pessoas cumprem o dever. Se todo mundo cumprir os seus deveres, os direitos se realizam. Por que as pessoas não têm seus direitos? Porque alguém não cumpriu com o seu dever, né? E por isso que na antiguidade a educação era para o dever e não para os direitos. Hoje a gente é educado para ter os direitos. Todo mundo vai buscar seus direitos, mas esquece que tem que cumprir com seus deveres, né? E sem que cada um de nós cumpra com seus deveres, as pessoas não vão ter o seu direito, né? Esse é o princípio. E por falar em antiguidade, lembramos de Aristóteles quando ele diz, né, a virtude traz felicidade, de alguma forma, o homem virtuoso. Mas aí vem, professor Kierkegaard, mais séculos à frente e diz, bom, mas se você fica buscando sensações, buscar a todo momento ser ético e buscar uma vida mais religiosa, isso acaba trazendo desespero por causa da angústia. E a angústia, para ele, não tem fim, né? E seria, né, um conceito bem particular, que seria a vertigem de liberdade, que seria a angústia. Para o senhor, o que angustia o senhor num mundo contemporâneo, esse mundo conectado, globalizado, em que as pessoas passam a emitir opiniões constantemente? O que angustia o senhor nesse sentido? Dar sentido a tudo, será que também não traz angústia?
o que me angustia no mundo contemporâneo é a capacidade infinda da gente fazer violência, né? Eu acho que o pessoal fala, não, o mundo está cada vez mais violento. Não, o mundo está menos violento do que antigamente, né? Eu acho que diminuiu bastante a violência, né? Quando eu era pequeno, você apanhava do professor, né? Hoje você não apanha mais do professor. Se eu falasse para o meu pai que eu tinha apanhado do professor, meu pai ia me bater, porque se o professor, com certeza, tinha razão por ter batido em você, né? A mulher apanhava dos maridos, né? E a máxima é, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Esse tipo de violência tem diminuído, mas os instrumentos de violência são muito mais fortes hoje. Então você é capaz de fazer coisas bárbaras, né? Eu lembro sempre daqueles aviões atingindo as torres gêmeas no World Trade Center, né? Quem imaginou que você pudesse botar aqueles prédios abaixo, né? Com um avião, né? Quer dizer, é um instrumento de violência extremamente... ou uma metralhadora, o pessoal chega, entra com uma metralhadora numa escola, mata um montão de gente. Antigamente você fazia isso com uma espada, com uma faca, né? Depois da quinta pessoa você não aguentava mais matar ninguém porque você estava cansado, né? Agora, com a metralhadora, não tem fim aquele negócio, né? Então, os instrumentos de violência me preocupam, porque é isso que a sociedade contemporânea trouxe. Eu acho que a violência, em termos gerais, está diminuindo. A sociedade tem um pouco de racismo, tem um pouco não, tem bastante de racismo, mas a gente está comentando, está falando, está tentando mudar, né? Eu nunca esqueço minha filha dando uma bronca na minha mãe, né? Por ter vamos dizer assim, terminologia racista, né? Que a minha filha desde pequenininha aprende que essas questões na escola, né? Agora já está adulta, né? Mas ela pequenininha dando bronca na minha mãe de outra geração, né? Tinha um linguajar racista, né? Falava mal dos negros, né? Coisas assim, né? A minha mãe começou a se vigiar porque minha filha começou a colocar questões para ela. Então, as novas gerações que já são educadas, né, contra o racismo, contra o machismo, né, enfim, os preconceitos sexuais e tudo mais, vão ter um mundo mais honesto, mais puro, menos violento. Eu acredito que o mundo vai se tornar menos cruel, né? Então, o senhor se considera um otimista? Eu acho que eu não sou bem um otimista, né? Porque eu sempre acho que pode acabar tudo numa guerra nuclear, né? Vai saber, aqueles loucos lá na Ucrânia, né? Com os russos, né? Aquela usina nuclear que está na Berlinda, né? Vai saber o que sempre pode acontecer uma desgraça dessa. Não elimina essa hipótese, né? Sempre o problema, o pessoal fala assim, não, o pessoal não vai ser louco de usar essas armas. Não, a loucura é ter essas armas. Usar ou não é uma só opção, né? E você nunca sabe se não vai ter um louco que não vai apertar o botão dessas armas todas, né? Então pode, mas assim, eu acho que em termos políticos e éticos, eu acho que está havendo uma certa melhora no mundo, né? Eu acho que as pessoas estão sendo menos preconceituosas, estamos aceitando, buscando mais a igualdade, o mundo ainda não está bom, né? As mulheres continuam ganhando menos do que os homens, tá? Mas está diminuindo essa diferença salarial, tá? Ainda tem marido que bate na mulher, mas agora a gente tem a lei Maria da Penha que tenta dar um corretivo nessas pessoas, né? Os pais não podem mais maltratar os filhos, senão o conselho tutelar tira a tutela das crianças, né? Enfim, o mundo não está perfeito, mas ele está se tornando menos violento, eu acho, nesse ponto, né? Nesse ponto, acho que ele está se tornando menos violento. Agora, volto a dizer, tem uma violência, uma possibilidade de violência que antigamente não tinha, que são os instrumentos de violência que estão muito mais sofisticados. Quando você tinha espada, você matava 5 e acabava. Com uma metralhadora, você mata 500, né? E depende de onde você pegar, você pode fazer uma tragédia, né? Albert Einstein dizia que um rato jamais construiria uma ratoeira. E o homem construiu essas armas que aniquilam milhões, né? Toda a humanidade, não é verdade? Mas o homem tende a deixar de ser o lobo do homem?
Eu não sei se isso vai de fato acontecer algum dia, né? Pode ser que isso nunca venha a ocorrer, tá? Mas a tendência, o processo civilizatório, tá? Demonstra que a sociedade pode se aperfeiçoar do ponto de vista ético e político, né? Se você pegar até regras de higiene, né? Questões desse nível, né? A gente está melhorando, né? O Norbert Elias tem um livro chamado Processo Civilizador. Você pega, ele faz uma descrição da Renascença até praticamente começo do século XX, né? Pô, os hábitos, os costumes, né? Tá melhorando bastante. Antigamente o pessoal, sei lá, fazia suas necessidades no pinico, abria a janela e jogava na rua, né? Hoje a gente não faz mais isso, né? A gente tem saneamento, né? Ainda que nem todo mundo tem acesso a esse saneamento, ele tá se ampliando, né? Vai chegar um dia que todas as casas terão esse saneamento, né? Então, existe um processo civilizador que está tornando a sociedade menos rústica, menos rude, vamos dizer assim, né? Criando regras de convivência mais civilizatórias, né? Mais civilizadas, né? Há uma espécie de um respeito pelas diferenças culturais, religiosas, que não existia antigamente, né? A gente aceita muito mais as pessoas de crenças diferentes da nossa do que antes, né? Não é no mundo todo, né? Em algumas partes do mundo ainda tem bastante preconceitos, né? Os países orientais, né? Você pega, sei lá, os árabes, né? As mulheres só agora recentemente que puderam dirigir, né? Elas não têm participação política, elas não têm liberdade, né? Elas precisam pedir autorização do marido para trabalhar, né? Ainda tem, mas isso mesmo os árabes agora deixaram as mulheres dirigir. Mesmo eles estão tendo que se encaixar num mundo que se transformou, né? E esse processo civilizatório vai acabar influenciando o mundo deles. Eles não vão poder ficar, né, fazer o que eles faziam, né? Capaz de boa parte das penalidades que existem lá no mundo árabe vão ter que ser alteradas, né? Por quê? Porque os direitos humanos não permitem, né? Sei lá, cortar a mão de ladrão, que nem eles fazem lá, né? O ladrão, o pessoal vai lá e corta a mão das pessoas. Isso aí está sendo extremamente condenado pela comunidade internacional. E se eles quiserem continuar na comunidade internacional, eles vão ter que se adequar, né? Isso é um processo civilizatório, né? Então, eu acho que esse processo é inevitável, né? Não tem, mesmo que você não queira participar dele, vai todo mundo junto, né? Você precisa desbloquear o telefone. Não tem o que fazer, né? Enfim. Durkheim, o senhor falando sobre esse processo civilizatório, essas transformações todas, e a tendência essa parte de se aperfeiçoar, de se tornar cada vez melhor, ele diz o seguinte, Durkheim: a natureza de uma prática não necessariamente muda porque as intenções conscientes daqueles que a aplicam se modificam. Ele estava se referindo mais propriamente às penas, à área criminal, né? Essa própria área que o senhor se referiu aí, né? A lei de Italião, dentro por dentro, olho por olho, etc. Que vingamos, continuando o Durkheim, que necessariamente se vinga, e o que vingamos, o criminoso expia. É naquilo que o criminoso expia, que é um ultraje cometido contra a moral. Na verdade, impingimos isso ao criminoso porque ele ultrajou em si a ética, a moral. O senhor acredita firmemente nesse propósito de modificação através do pensamento, da atitude, das palavras? Afinal de contas, trazendo para um exemplo mais prático, mais pragmático do nosso dia a dia, professor. Por exemplo, na justiça criminal e a forma com que apenamos os nossos criminosos. Houve uma mudança prática em termos humanitários, ou em termos humanitários continuamos deixando essas pessoas, esses irmãos, ainda que cometeram crimes
graves, faltas graves, acabamos deixando-os no sofrimento, numa prisão que não reeduca, que não ressocializa, que não o retorna para a boa convivência social. O senhor entende que é possível resgatar tudo isso aí? Eu acho que, no nosso caso, a gente, apesar de ter o espírito do reeducando no sistema prisional, a gente não pratica a reeducação dos nossos, né? Pelo contrário, o cara, se entrou lá batedor de carteira, vai sair narcotraficante, né? Vai fazer pós-graduação no crime, né? Isso infelizmente não acontece. Mas o processo de reeducando, eu acredito que funciona, né? E em países onde você tem presídios razoáveis, eu conheço o caso da Áustria, né? Eu vi um presídio da Áustria melhor do que nossas escolas de primeiro grau aqui, né? Né? Os caras têm educação, tem uma boa... Os quartos são bons, né? Tem mesa de ping-pong, tem mesa de sinuca, né? As pessoas fazem curso, saem com formação, e o índice de reincidência criminal na Áustria é baixíssimo, né? Por quê? Porque é um processo de reeducação. E eu acho que isso funciona, né? E isso tem, inclusive, feito com que o mundo diminuísse as penalidades, né? Boa parte dos países abandonaram a pena de morte, o caso do Brasil, não tem mais pena de morte, né? Acabou-se também nesse país, boa parte dos países, a prisão perpétua, que era, não sei o que era pior, a pena de morte, a prisão perpétua, né? Porque a prisão perpétua, de certa maneira, é uma morte da liberdade das pessoas, né? Eu acho tão cruel quanto, né? Não vejo muita diferença entre uma pena e outra, né? E o mundo, de certa maneira, está caminhando para uma certa amenidade. Agora, tem o prazer, né? Quer dizer, o Nietzsche tem um texto chamado A Genealogia da Moral, onde ele fala assim, como é que as pessoas podem achar que fazer o outro sofrer é fazer justiça comigo, né? Então, assim, eu tive, sei lá, minha carteira roubada, quando pego o ladrão, quero que corte a mão dele, quero que faça alguma maldade contra ele, e isso satisfaz as pessoas. Existe essa ideia, e o Nietzsche foi muito perspicaz de perceber isso. Sentimento de vingança, né? E não de correção. Exatamente. Inclusive, o Nietzsche fala assim, a justiça é um disfarce para o nosso sentimento de vingança. O que a gente quer é vingar, né? Mas, devido ao processo civilizatório, a gente disfarça o nosso sentimento de vingança, né? Chamando isso de justiça. E ele fala assim, é estranho, como é que você pode... Morreu meu filho, aí eu quero 500 mil reais de indenização porque meu filho morreu. Como que você calcula o preço de uma vida, né? É uma coisa meio estranha, né? Agora, o caminhar da comunidade internacional está sendo amenizar essas penas, né? E a ideia de que você tem que reeducar, né? É um princípio que começa, sei lá, no século XVIII, Beccaria, se eu não me engano é o nome do italiano. Cesare Beccaria. Cesare Beccaria, então, começa lá nesse texto dele, ele é um dos primeiros a fazer uma crítica a essa questão da pena de morte, e a ideia de que não existe uma natureza má, por isso que você não vai matar. O cara fez o mal porque foi mal educado, teve uma vida ruim, né? A sociedade não deu possibilidades dele de fazer boas escolhas, né? E aí ele vai fazer más escolhas, né? E a culpa não é só dele, a culpa é da comunidade inteira, né? Então não dá só para penalizar ele quando a comunidade não ajudou ele, né? Não deu escola, não deu emprego, não deu, enfim, meios dele sair da circunstância negativa em que ele surgiu, né? Então, a ideia que está acontecendo no mundo, e eu acho que é uma tendência que vai aumentar, é essa ideia da reeducação. Eu acredito nisso, eu não acredito que exista uma natureza má, né? O homem é um ser cultural, né? A formação que ele teve é que vai determinar as possibilidades de escolhas ou falta de escolhas que ele tem na vida, né? Então, eu acho que se você der oportunidades, der uma boa formação, se o sistema prisional se tornar um sistema de reeducação, é muito capaz de funcionar. Eu cito o caso que eu mais conheço é da Áustria, né? Que eu fiquei, inclusive, encantado. Falei, nossa, que prisão legal que eles têm. A né? Noruega também, assim, a Noruega é um hotel, praticamente, mas que realmente com essa ideia de estar junto, né? Olhando individualmente cada um
na sua capacidade ou não de reinserção na sociedade. Professor, um pensador brasileiro, Gessé Souza, ele diz o seguinte: a informação instantânea substitui o sentido da história. Eu acho muito interessante essa colocação do Gessé Souza. E aí eu faço uma comparação dela com as fake news. Afinal de contas, a fake news, ou as fake news, qual o perigo isso para a cidadania e para a democracia, no caso específico do Brasil? Eu acho que as fake news existem porque, ou repercutem, melhor dizendo, porque as pessoas não se informam e não gostam de se informar, né? A ideia que tem, né? As pessoas seguem mitos. Mitos existem porque é uma fala histórica. Se você conhecer a história, os mitos desaparecem, né? Mas como você não conhece a história, o mito repercute, né? Vou citar um exemplo interessante. Na década de 70 tinha um escritor suíço, era presidiário, inclusive, ficou famoso porque escreveu um livrinho chamado Eram os Deuses Astronautas, né? E nesse livro ele começa a pegar grandes obras da humanidade e mostrar que sem guindastre, sem não sei o quê, não dá para fazer essas obras, né? Bom, o livro teve um sucesso tremendo, foi um best-seller, o cara ficou rico, né, vendendo esse livro. Mas, na verdade, o livro só era possível porque as pessoas não conheciam o processo histórico. Se você não sabe como foram feitas as pirâmides, você vai achar que tem que ter um guindastre. Mas o guindastre é uma conquista recente, né? Ou, por exemplo, ele cita Machu Picchu. Como é que botaram as pedras lá em cima, né? Como é que tinha que ter um guindaste para puxar as pedras. Não foi feito assim. Na verdade, tinha uma montanha em cima que fizeram as pedras escorregar para baixo, né? Mas como você não sabe o processo histórico, você cai nessas lorotas. É a mesma coisa da fake news. Elas continuam existindo porque as pessoas não têm a formação histórica, não sabem como é que são as coisas, e há uma tendência a se acreditar no fantástico. A realidade é prosaica, é simples, e o pessoal não quer saber da realidade, o pessoal gosta do fantástico, né? O misterioso, existe uma grande conspiração no mundo, existem grandes monstros, o mal existe, o demônio está lá, né? As pessoas não querem perceber as coisas prosaicas, o mundo é simples, né? Ou você come ou você é comido, não tem mais nada além disso. Agora você não, você quer ver deuses, diabos e outras coisas agindo por trás de tudo, né? Aí é um campo fértil, né, para essas notícias falsas, né? E as pessoas, infelizmente, confiam mais nessas coisas fantasiosas, fantásticas, do que na coisa simples e elementar que a ciência nos mostra. Então, enfim, você começa a duvidar da vacina, né? Por quê? Porque você não tem o mínimo de conhecimento científico. Se você tiver o mínimo de conhecimento científico, você sabe que a vacina funciona, né? Aliás, até o governo atual, o brasileiro se vacinava bastante, era um modelo para o mundo. O SUS funcionava muitíssimo bem, o mundo invejava nosso sistema de vacinação, todas as crianças eram vacinadas, né? Ninguém questionava se era bom ou não fazer vacina, né? Porque era assim, quando eu era pequeno, o pessoal ia na escola, era pequeno, foi no regime militar. Ninguém nem perguntava para o pai se o pai queria ou não vacinar o filho. Eles iam na escola e vacinavam todas as crianças, nem se perguntava para os pais se eles queriam que os filhos fossem vacinados. Agora, de repente, não, veja, a questão da vacina é uma necessidade pública, né? Você não tem, tudo bem que você tem sua liberdade individual, mas se você não quer viver em coletividade, então vai viver como Robinson Crusoe. Mas se você se você quer viver em sociedade, você tem que se submeter à saúde pública, porque está acima da nossa saúde individual, né? Eu posso fazer escolha sobre mim desde que eu não prejudique os outros, mas a questão de eu não me vacinar, eu prejudico meu vizinho. Professor, antigamente, desde a Grécia Antiga, Roma, o totalitarismo ele se instalava, né, através de golpes armados. Uhum. Assim como foi no Brasil, assim como em vários países americanos, assim como sempre foi no mundo.
né? Hoje, com a desmoralização das instituições e poderes, é que ele tenta se instalar. Ou seja, desmoralizando as instituições, os poderes, minando-os e, na sua legitimidade e autoridade, é uma forma do totalitarismo estabelecer o seu discurso, né? E também se fundamentar e se legitimar na sociedade. Como o senhor enxerga esse movimento? Eu acho que a maior parte dos movimentos não foi só por golpes. O próprio nazismo, o Hitler chegou a ser eleito. Ele foi minando as instituições, né? Ele foi eleito, aí ele começou a falar mal das instituições, foi conseguindo mudar as instituições, até que, de repente, ele impôs o sistema nazista, né? Você pega a Atenas, né? O Sócrates começa a reclamar da falta de virtude dos seus cidadãos e que essa falta de virtude do cidadão ia prejudicar Atenas. Até que o que aconteceu? De repente, Atenas foi se transformando até que acabou entrando em decadência. Eu acho que existe um sistema interno que é uma certa, como dizia o Montesquieu, uma república para funcionar precisa de virtude dos seus cidadãos. Não virtude moral, mas virtude política. Se os cidadãos não têm virtude política, abre o caminho para a república definhar, né? E eu acho que é isso que está acontecendo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, botaram o Trump, né? Por sorte, ele não foi reeleito, né? Mas, veja, ele tentou dar o golpe. Como na sociedade norte-americana existe uma virtude cívica muito forte, né? E os militares lá nem pensam em dar golpe, né? Porque ele tentou cooptar os militares, mas os militares não tiveram dúvida, né? Nós não vamos entrar nessa loucura, né? Lá isso acontece, né? Os militares se submetem à sociedade civil, né? Então, assim, o negócio não foi para frente. Por quê? Porque a sociedade norte-americana tem uma certa virtude cívica, eles têm uma consciência democrática muito forte. A necessidade de participação cívica, né? Isso é muito interessante. Às vezes eles não participam, se abstêm muito das eleições, mas na hora de deliberar sobre alguma coisa na cidade deles, eles vão lá participam do referendo, né? E impõem a sua vontade. É muito interessante, né? Eu tive lá fazendo um curso na década de 2000, né? E perguntei para o cara, por que vocês não conseguem mudar, né? Eu estava estudando um filósofo norte-americano que defendia a filosofia para as crianças, a gente conseguiu impor aqui no município esse princípio, né? E eu perguntei, o cara é daqui, como é que vocês não conseguem fazer isso? Ele falou, porque aqui a gente não tem um secretário de educação que manda, né? Aqui os pais, você tem que primeiro convencer os pais nas escolas, porque os pais participam ativamente da escola, né? Depois você precisa convencer a comunidade, a cidade que você está, que eles se querem mudar. Não adianta você querer mudar, né? Porque lá não muda por decreto, lá é um processo, né? E aqui não, aqui se o secretário se encantou com a sua ideia, ele impõe para o resto da sociedade. Por quê? Porque o resto da sociedade não participa, né? E essa... Tem uma obra muito interessante, professor, sobre isso, Oscar Vilhena Vieira, que diz Império da Lei ou da Corte. E aí ele traz um paralelo que eu vou tentar transformar aqui numa pergunta. A democracia constitucional brasileira passou a ser mais constitucional que democrática? Eu acho que ela sempre foi mais constitucional do que propriamente democrática. Se bem que eu acho que o que existe no Brasil não é propriamente democracia, é uma república. A gente usa como se fossem termos sinônimos, mas são atividades distintas, né? O que nós temos mais no Brasil, para mim, é uma república. A democracia significa participação direta, ser representante. E a república significa que você elege seus representantes e, né, você tem um governo eleito, né? Essa que é a ideia. Para a democracia, inclusive, a eleição, não se fazia eleição, era por sorteio, né? A ideia é diferente, né? Agora, aí a gente volta para o Montesquieu. A república, para funcionar, depende dos seus cidadãos participarem. E no Brasil, a gente não tem esse espírito de participação política. A gente delega essas coisas, delega mal, né?
na verdade, não quer fazer essas coisas, então a gente dá o poder muito facilmente, a gente não dá respeito, mas dá o poder para as pessoas, né? E, na verdade, não dá o poder, dá a força, né? Porque poder eles não têm. Se eles tivessem poder, eles não precisavam da polícia, não precisavam do fiscal da Receita, né? Eles faziam a gente cumprir as ordens, mas eles não conseguem fazer isso, porque o político, na verdade, no Brasil, tem força, né? O presidente depende da polícia, do exército e da Receita Federal, senão, se não tiver esses 3 instrumentos, ele não consegue governar. Quem tem poder no Brasil, para mim, são os artistas e os esportistas. A Ivete Sangalo fala, rebola, todo mundo sai rebolando. Tá? Ela não precisa de uma faca atrás da gente para fazer isso. Enquanto que o governo fala, cumpra as leis, as pessoas não cumprem as leis, só cumprem as leis que interessam. Né? Então, eles não têm, na verdade, poder, eles têm força. E, no Brasil, eu acho que a omissão da sociedade faz com que as coisas caminhem segundo os interesses da política, né? Os nossos políticos fazem e desfazem, né? O que quiserem, porque não há uma pressão da sociedade civil, né? Em países como a Europa, os Estados Unidos, onde há uma força civil forte, você não consegue fazer o que você quer, né? Na França, o Macron quis aumentar os impostos sobre combustível, os coletes amarelos ficaram semanas, né, saindo e não deixaram acontecer. Aqui o cara aumenta o imposto da luz para quase 40% e ninguém faz nada. Quer dizer, reclama, mas não faz uma ação política para fazer os impostos. Isso me faz lembrar, Michel Foucault, a microbiologia ou microfísica, melhor dizendo, do poder, em que ele disse o seguinte: as relações entre desejo, poder e interesse são mais complexos do que imaginamos e do que geralmente se possa acreditar. E não são necessariamente os que exercem o poder que têm interesse em exercê-lo. Não é verdade? Então, onde, professor, se encontram os fatores reais de poder? Onde eles estão? Eles estão na nossa mão. Mas se você não tem consciência do poder que você tem, você não exerce esse poder, né? Então, a gente... normalmente, aqui no Brasil, a gente acredita que a gente não pode mudar nada, que não vai mudar nada, né? Tanto faz quem é o político, que não vai mudar. Agora, isso é uma infantilidade política. O brasileiro não tem uma formação política, né? E ele não acredita que ele tem o poder, ele acha que o poder é algo externo, quando, na verdade, o poder está na nossa mão. Mas se você não sabe usar desse poder, esse poder se esvazia, né? Porque... o poder é uma coisa, contrariamente ao que o pessoal pensa, o poder é uma coisa frágil, né? Você tem hoje, você pode perder amanhã, não é algo eterno. A força você até guarda, tá? A polícia, os militares têm a força lá com eles, né? Os fiscais da Receita têm a força. Mas o poder você não guarda, é uma coisa que é um acordo de cavalheiros ou de canalhas, né? Que se articula ou se desarticula em cada momento, né? Você pode, de repente, fazer um movimento de pressão, né? Eu lembro da época do impeachment do Collor. O Collor falou assim: saiam de verde e amarelo, todo mundo saiu de preto. Isso foi uma resposta cívica muito forte. Foi tão forte que o Congresso não tinha dúvida do que tinha que fazer com relação ao Collor, tinha que aprovar o impeachment, né? Por quê? Porque teve uma pressão social tão forte que aí os políticos são obrigados a ceder. Acho que a maior parte dos políticos nem queria tirar o Collor, mas quando há uma pressão coletiva tão forte, tão visível, né, e era impossível não perceber que todo mundo saiu de preto, né, para se manifestar, isso faz com que as pessoas, faz com que os políticos tenham que se submeter, né? Nos Estados Unidos e na Europa acontece isso, é aquela pressão social, né, que faz todo mundo avançar, né? Professor, falando em poder, o judiciário, na opinião do senhor, superou a pecha de justiça elitista, aquela justiça que não alcança os ricos? Eu acho que no Brasil a justiça é muito elitista. Quem tem dinheiro consegue protelar as coisas para sempre, né? Então, o direito, não é só o direito, né? Mas o direito serve majoritariamente à elite. As leis no Brasil, para mim, também servem muito mais às elites do que
do que ao povo, né? E aí é um problema de falta de participação cívica, né? Eu acho que a sociedade civil tem que mudar essa realidade. Não é uma coisa, a culpa não é só dos políticos, né? Se a sociedade civil não pressionar, as coisas não mudam. Né? Verdade. Antônio Abujamra tem uma expressão belíssima, diz o seguinte: a vida é sua, estrague-a como quiser. Né? E aí o Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele vem e diz o seguinte: se você não existisse, ele coloca como ponto de reflexão, se você não existisse, que falta faria? Então, para que todos nós possamos refletir sobre os nossos propósitos, Claro. sobre as nossas atitudes, e também a morte. Se pergunta, a morte é uma ameaça ou é uma advertência? Partindo disso, desses pontos de reflexão, se eu não existisse, que falta eu faria? Então, a morte é uma ameaça ou é uma advertência? Eu não sei se eu entendi direito o que você está colocando sobre a morte, né? Eu acho que você saber lidar com a morte é o primeiro princípio da liberdade, né? Você só é livre quando você perde o temor da morte. Enquanto você tem o temor da morte, você não é um homem livre, né? Então... Isso é Nietzscheano. É socrático. O Sócrates fala isso na defesa de Sócrates. Ele fala assim: temer a morte é uma das piores ignorâncias que tem, porque você foge dela como se fosse o pior dos males, ignorando se talvez ela não é o melhor dos bens. Tá? E ele fala assim: numa coisa eu sou um pouquinho mais sábio do que os outros. Eu não temo o que eu não conheço. Tá? Então eu não temo a morte. E é isso que faz com que ele possa livremente escolher, tá? Não fugir para salvar a própria pele, porque se você teme a morte, você vai salvar a sua própria pele. Agora, no diálogo escrito por Platão, Fédon, ele fala exatamente isso. Né? Sócrates diz que ele não tem medo da morte. Né? E, inclusive, ele considera a possibilidade de reencarnação. Mas quando a gente fala em morte como ameaça ou como advertência, justamente dentro desse conceito, né, dessa reflexão, que se eu não existisse, que falta eu faria? Ou seja, eu sou uma pessoa boa realmente para os outros, né? A alteridade do outro me enxerga como o quê? Em que sentido, né? Então, a morte passa a ser uma advertência, no sentido de que você não está diante de uma ameaça, ou seja, bom de qualquer forma, mas diante de uma advertência de que você é finito, né? E você tem que deixar boas marcas, boas pisadas na areia, vamos dizer assim, aqui neste mundo, não é verdade? Aí, é uma ideia também que eu vou aos gregos, que ele fala assim: todos os homens são mortais, mas você pode se eternizar. Como é que você se eterniza? Pelos seus ditos e pelos seus feitos. Entende? Se você fizer algo extraordinário, você vai ser lembrado. Se você diz algo extraordinário, você vai lembrar. Sócrates, por exemplo, é lembrado porque ele teve uma atitude extraordinária, né? Ele não salvou a própria pele a qualquer preço, né? E isso faz com que ele seja lembrado. E é esse o tipo de ideia que eu tenho. Se você pode se eternizar se você fizer algo extraordinário. Extraordinário seria você participar da vida pública, né? Não fugir das suas obrigações, dos seus deveres, né? Todos nós temos o dever de contribuir para o benefício coletivo, né? Nós não vivemos isolados, nós precisamos ajudar os outros, né? A gente precisa fazer com que a sociedade seja mais civilizada, né? Mais, vamos dizer assim, que ela guarde dos seus cidadãos, cuide dos seus cidadãos. Acho que isso é um dever de todos nós, né? Nós temos que fazer com que, enfim, essa desigualdade social, se não desaparecer, seja amenizada, né? Talvez não dá para desaparecer, né? Porque... Professor, o grande poeta Rimbaldi, ele diz: eu é um outro, né? Eu é um outro, qualquer eu. Então, é um outro eu para si próprio. Né? Os juízes, ao decidir, é possível a equidistância dos fatos, considerando a sua natureza pessoal,
considerando a sua ideologia, considerando a sua vivência, a sua ideologia e assim sucessivamente, é possível essa imparcialidade total, essa equidistância, ainda mais num mundo totalmente globalizado e conectado como o nosso. É possível isso, professor? Eu acho que o juiz ele não pode ter, vamos dizer assim, só o rigor da lei, né? Ele tem que interpretar o contexto, as pessoas que estão envolvidas, né? Eu acho que um bom juiz leva em consideração, claro, tem que levar em consideração a lei é o nosso ordenador maior, não há dúvida disso, mas ele julga as circunstâncias também, né? E um juiz sensível à circunstância, né, vai pesar as coisas de uma forma diferente, né? Se o cara roubou uma margarina e não tem onde cair morto, é diferente de um cara que rouba 5 milhões de dólares, né, de uma empresa ou do governo, coisa assim, né? Ambos roubaram, mas um roubou por um motivo de sobrevivência, o outro roubou por uma questão de luxo, né? Então, o julgamento tem que ser diferente, né? Eu lembro de um caso, logo começou as leis de direito ambiental, pegaram um raizeiro que lá naquela reserva, lá perto de Brasília, estava arrancando uma casquinha de árvore para fazer o seu chazinho, não sei o quê, prenderam o cara, era um crime inafiançável. Veja, não faz sentido, o cara não era um desmatador, ele não estava desmatando aquela reserva, ele estava arrancando uma casquinha para fazer seu chazinho. Você tem que julgar, ainda que não possa fazer isso, não é uma área de reserva, não é para fazer isso, mas as circunstâncias são diferentes, né? Então, eu acho que um bom juiz, né? Um bom juiz é o que faz o bem para mim, não é o que cumpre rigorosamente a técnica jurídica, né? Mas o bom juiz é o que faz o bem, né? Ele vai justo. Exato. Justo. Esse bom juiz... Não na abstração do conceito de justiça, mas na concretude dos seus atos, das suas decisões. Claro, eu acho Professor, e chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa. E obrigado pela participação, obrigado pelo convite da Escola da Magistratura que o senhor aceitou. E também aproveito agora, eu entrego a palavra neste momento para as vossas considerações finais. Eu quero, claro, novamente agradecer o convite, né? Foi uma honra participar desse programa, né? Eu sei das suas preocupações, né, teóricas, filosóficas, jurídicas, né? Eu acompanho você no Instagram, né? Eu vejo as suas publicações na imprensa, né? Leio os seus artigos, tudo. Então eu vejo que você é uma pessoa que tem preocupações filosóficas, éticas, políticas, né? Eu respeito bastante, né? Então, para mim foi um prazer participar desse programa, né? Tentar mostrar uma parte da ética e da filosofia política, né? Algumas reflexões que a gente elabora, né? Claro, há diversas éticas, diversas políticas, né? Mas eu quis mostrar uma onde se defende a participação do cidadão, né? O que está faltando para mim no Brasil é fundamentalmente a participação dos cidadãos na vida política, né? Os brasileiros majoritariamente participam pela sua omissão, né? E isso é o que eu normalmente, quando eu sou convidado a debater, eu sempre coloco essa questão para a sociedade, né? Então, agradeço muito. Concordo plenamente, professor. Concordo plenamente, e nós que agradecemos, foi muito enriquecedor esse diálogo com o senhor. Muito bem, finalizamos aqui o nosso 14º encontro do programa Magistratura e Sociedade, um proveitoso bate-papo com o professor Roberto de Barros Peito, meu professor de filosofia na graduação, com muito orgulho, aprendi muito com o professor Roberto e continuo aprendendo, né, como vocês viram, continuamos aprendendo e muito com ele. Agradeço também a equipe técnica que nos acompanha neste programa e até o próximo Magistratura e Sociedade. Até lá.